Olá, e para esta edição do Com a Palavra, o seu espaço de debate de ideias de política, um espaço, este fórum dedicado a você, primeiramente, mas também aos entrevistados que têm o direito aqui de colocar seus pontos de vista sobre várias questões. Para esta edição, a gente tem o prazer de receber um dos integrantes da casa que representa os maceioenses. Pois é, um dos representantes, um dos integrantes da Câmara Municipal de Maceió. Temos o prazer de receber aqui o vereador pelo PSB, integrante dessa legislatura, mas também cientista social formado pela Universidade Federal de Alagoas, o vereador Fábio Rogério. Bem-vindo. Oi, Felipe, muito obrigado pela oportunidade de estar hoje aqui participando desse canal importante de entrevista, de informação, de conhecimento, que é o Portal Acta. Eu quero aqui já agradecer pela oportunidade de me apresentar para a sociedade maceioense, para falar um pouco também da nossa trajetória, dos nossos projetos e da visão do vereador Fábio Rogério na atualidade da política em nosso estado. Nós é que agradecemos, mais uma vez. Pois é, e como você sabe, como a gente destaca aqui em todas as edições praticamente, a gente procura ter essa preocupação de trazer, além do entrevistado que tenha conteúdo, de quem a gente possa perguntar, para enaltecer. A gente sempre tem esse cuidado com a pauta, é um cuidado que a gente procura ter, como a gente sempre diz, em respeito a ti. Sempre tem, já que você pode complicar, porque vai simplificar. A gente sempre procura algo que tenha uma atualidade, algo com uma vinculação, um link, uma interface com algo que está no noticiário. E essa questão, uma questão até um pouco delicada, mas aqui também a gente destaca e agradece e enaltece a presença do vereador, ter aceito o convite, bem como a assessoria dele, porque tem muita gente, que a gente convida e não vem. Pois é, que é o seguinte, no final da semana passada a gente teve o noticiário de todo o Brasil, ouvindo aí, repercutindo a decisão da Câmara de Vereadores lá de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. O que tem a ver uma Câmara com a outra? Mas são representantes dos seus munícipes, com aquela medida, transformar o 8 de janeiro no dia do patriota. Muita gente questionou, muita gente contestou, muita gente aprovou. Aí, a propósito disso, também sobre mostrar também um pouco do trabalho da Câmara. E, para além disso, a gente tem um outro elemento, dois dias, aliás, a gente está gravando esse programa 2 dias depois do dia da padroeira de Maceió. Não queremos profanar a data, mas também Com a Palavra não é nenhum programa tão profano assim, É laico, mas não é profano. Mas em alusão a uma feliz coincidência, já que o nosso entrevistado iniciou sua carreira entre as pastorais sociais da igreja. Mais uma feliz coincidência aqui para a pauta do Com a Palavra. E a gente começaria por essa questão de âmbito nacional. Se o vereador tem ou não, fica à vontade sobre essa questão. Para um vereador, para um integrante da Câmara, para o Legislativo Municipal, para um representante, uma decisão como essa, uma situação como essa aí do Noticiário Nacional da semana passada, causa algum embaraço? Então, Felipe, eu estive acompanhando no Noticiário Nacional, Câmara de Vereadores de Porto Alegre, através de um vereador que até teve o seu mandato cassado, ele apresentou o projeto no qual transforma o 8 de janeiro no dia do patriota. E aí essa relação com o 8 de janeiro, com aquele ato que aconteceu em Brasília, um ato que, para mim, como para a grande maioria dos brasileiros, um ato que fere a democracia, vai ao encontro dos 3 poderes e promove um ato de violência, um ato de destruição, sabendo que até tudo que está ali naqueles 3 poderes faz parte dos nossos impostos e da nossa atuação para chegar a uma situação daquela de vandalismo. Eu quero também dizer, Felipe, que a minha trajetória no campo social
sempre foi a favor das mobilizações, dos atos públicos, das caminhadas, das passeatas, e a história do nosso país é de conquistas relevantes, inclusive de transformações sociais devido à atuação popular. Então, independente se é de direita, se é de esquerda, a mobilização é importante, mas não uma mobilização que provoque violência, que provoque transtorno. Então, fazendo uma relação do ato que aconteceu, não tem o apoio de um vereador, de um parlamentar que vê o respeito que deve existir aos poderes. Então, essa situação que aconteceu, mais recentemente a gente ficou sabendo que foi revogado, né? E a gente entende que o legislativo tem um papel importantíssimo na sociedade, papel de legislar, papel de fiscalizar, papel de estar presente no seu município. E aí vem uma pauta nacional que repercutiu até de forma negativa. E a propósito disso, o papel do legislativo, né, e trazendo para o âmbito da gente, que o caso aconteceu tão distante, mas teve repercussão nacional, é por isso que a gente está debatendo isso, a gente teve também um caso semelhante, quer dizer, guardadas as devidas proporções, que foi quando a Câmara Municipal de Maceió aprovou o título de cidadão honorário para o então presidente Jair Bolsonaro, apesar de todas as críticas à administração dele. E aí eu perguntaria para o vereador, um dos desdobramentos disso, um dos muitos comentários que se fez, pelo menos na plataforma aqui, nos canais do Acta, é aquela coisa, o vereador, com todo respeito, o vereador não tem o que fazer, né? Aí eu perguntaria, isso de alguma forma ofusca o trabalho que o vereador faz. Então, Felipe, e o que acontece? Eu não vou nunca surfar na onda, né? Tem muita gente surfando na onda nacional até para se promover politicamente com seu eleitorado. Não vai ser nunca o viés de trabalho do Fábio Rogério. Eu vejo que tem muita coisa para se fazer, tem muito trabalho para se fazer dentro da sua capital, dentro do seu município. Eu estou com um mandato de 3 meses e eu chegando a 4 meses, estou inquieto porque a gente não está conseguindo responder ao número de demandas, ao número de indicações, ao número de projetos relevantes que possam dar resposta à nossa realidade enquanto vereador da cidade de Maceió. Então, imagino tanta coisa importante que em Maceió, em Porto Alegre, em tantos municípios do país, o vereador tem como papel exercer o seu mandato. Se preocupar numa pauta nacional, na minha concepção, é perca de tempo. E a propósito disso também, o que faz, né, o que o senhor nesse período de mandato já descobriu? Que muita gente às vezes se pergunta, por mais simples que seja a pergunta, e eu não tenho problema nenhum em fazer perguntas simples, já que o meu compromisso é com você. O que faz um vereador? E, entre outras coisas, também já emplacando algumas dessas demandas que o vereador Fábio Rogério já recebeu. Muito bem. Então, Felipe, eu venho de uma formação acadêmica na área das ciências humanas, né? Sou formado em ciências sociais pela Universidade Federal de Alagoas. Entre os mestres que eu tive a oportunidade de ter como professor, eu tive o professor Alberto Saldanha, os 4 anos na universidade. Tive também a oportunidade de ter a socióloga Ruth Vasconcelos como uma grande amiga, parceira, minha educadora. Grandes nomes, né, do mundo acadêmico aqui em Maceió. A gente tem professor Bruno César, antropólogo. Aliás, foi meu professor também na Universidade. Olha que maravilha. Então, eu tive não só como professor, mas um grau de amizade, né? Com a Ruth mesmo, a gente fez parte do NEVIAL, núcleo de combate à violência. Então, criou na universidade esse núcleo de estudo, um observatório da violência no estado de Alagoas. E diante daí a gente conseguiu entender como é que funciona o sistema político, como é que funciona os grupos sociais. Então eu chego na universidade, saio da Universidade Federal de Alagoas, vou para o campo político e tenho essa oportunidade única de ser vereador por Maceió com uma base, Felipe. Não caio de paraquedas, não tenho nenhum integrante da família que seja político. Eu venho mesmo com um voto consciente, um voto do formador de opinião que multiplica esse voto aonde ele está.
às vezes no trabalho, na universidade, na comunidade, fala do Fábio Rogério e multiplica esse voto. Eu tenho voto de pessoas que eu nunca tive a oportunidade de conhecer, mas votou porque alguém que conhece o trabalho do Fábio pediu esse voto de confiança. Então eu chego lá na Câmara de Vereadores conhecendo e também com a expectativa de ser um representante que tenha um trabalho efetivo, que não seja do discurso apenas, usando o plenário, usando a casa, mas que ele possa ter uma atuação fora. Então, legislar é importante, criar os projetos é importante, mas é importante ir na base, e se reunir com os conselhos de direitos, e se reunir com a universidade, ir ao encontro das comunidades. É isso que eu estou fazendo nesses 3 meses de mandato, para a partir daí criar os projetos relevantes. O Fábio hoje tem uma base com a Prefeitura de Maceió, com o prefeito JHC, mas estou exercendo o meu papel de fiscalizador. Estou indo nas unidades de educação, nas unidades de assistência, nas unidades de saúde. Estou também atuando como papel de ponte entre o cidadão e o Poder Executivo. Eu sei como é difícil para aquele cidadão ir a uma prefeitura, a uma secretaria de infraestrutura e pedir a reforma, a revitalização da praça, que há anos ele não vê uma ação concreta do município. Eu estou fazendo o papel de seu porta-voz, pedindo indicações. Hoje nós temos, eu fiz hoje com a nossa equipe uma reunião e a gente já tem 245 indicações, Felipe. Felipe, a gente tem trabalho, mais trabalho do que muito vereador que já está há 3 anos lá. Eu tenho mais tempo de hora na rua, na comunidade, que a gente trabalha de segunda a sábado, do que muito vereador de 4, 5 anos de mandato, 4 anos de mandato. Então, não estou falando isso para enaltecer o meu trabalho e da minha equipe. Não, estou fazendo apenas o que é dever do papel que eu estou ocupando hoje. Pois é, e com essa colocação, a gente vai para um intervalo, mas retorna já já. Neste Braskem Explica, vamos contar como é feita a manutenção dos imóveis do patrimônio histórico nas áreas de desocupação e monitoramento. Atualmente, 20 imóveis possuem alvará para a realização das obras e metade delas estão em andamento. Profissionais especializados fazem esse trabalho, respeitando as características arquitetônicas da época em que os imóveis foram construídos. Antes do início de cada obra, os imóveis são detalhadamente analisados e os especialistas também definem os planos de escoramento e recuperação das fachadas. Detalhes sobre esses imóveis estão sendo catalogados, junto com registros feitos com escaneamento a laser e informações históricas. Outras ações serão definidas com a participação da sociedade e comunidade acadêmica. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. Você deve lembrar, nosso estado era destaque nacional sobre violência. Alagoas era o estado mais violento do Brasil e Maceió, uma das cidades mais violentas do mundo. Mas com o trabalho sério do governo do estado, isso está mudando. O governo enfrentou o problema da segurança, fortalecendo e integrando a polícia, investindo em tecnologia, fazendo novos concursos e contratando mais policiais, criando a Patrulha Maria da Penha e o Ronda no Bairro, construindo novas penitenciárias, delegacias da mulher e CISPs. Resultado: hoje, a segurança de Alagoas melhorou. Saímos do ranking de estados mais violentos e entramos na lista dos estados mais seguros. Ainda temos muito para avançar, por isso, pode ter certeza, esse trabalho não vai parar. Vamos seguir investindo em segurança e buscando a paz por todo o estado. Governo de Alagoas. Trabalho e coração. E a gente volta com este segundo bloco do Com a Palavra, que nesta edição tenho o prazer de receber aqui o vereador Fábio Rogério, que está aí neste momento iniciando o mandato, né, mas
é já um integrante da Câmara de Maceió, é um representante aqui no município. E a propósito, vereador, uma colocação que eu sempre faço, né, sem desmerecer os entrevistados, isso a gente sempre procura deixar claro, mas é um momento de apresentação que é quem é, né, o entrevistado, que às vezes tem algum segmento que pode não conhecer. Mas o vereador já respondeu essa parte, já se apresentou nisso daí. Aí a gente já passa para um outro segmento, para um outro momento. O senhor falou dessa questão da formação social, né, dessa base social, né, não tanto de formação acadêmica, não tanto de formação de si, mas da formação do seu eleitorado, da formação de suas bases políticas. Aí eu perguntaria, a propósito ainda também da colocação que a gente fez lá no início, a gente recebeu a propósito aqui também a secretária municipal de Educação, a ex-deputada Jó Pereira, e ela colocou uma questão muito pertinente, que é a seguinte: ela é do município, obviamente alinhada com o governo do município, mas tem que manter um canal de interlocução com o governo do estado para muitas questões. Aí eu perguntaria, como é essa questão de fazer a interlocução com alguns segmentos que de repente não fazem parte da base, digamos assim, ideológica do cidadão e do vereador, do político, Fábio Rogério? Então, Felipe, eu não tenho nenhuma dificuldade. Eu tenho uma articulação e um diálogo muito bom com aqueles que estão hoje ocupando cargos também no governo do estado. Eu converso quase que diariamente, com o diretor, fiz isso agora há pouco antes de chegar aqui, com o superintendente, não tive ainda a oportunidade de um secretário, mas eu tenho um contato e um bom relacionamento com aqueles que estão no governo, né? Um dia eu estava no governo, trabalhei 6 anos no governo Theo Vilela e no governo do Renan Filho, na Secretaria da Paz, que se tornou a Secretaria de Prevenção à Violência. Então a gente deixa amigos, porque a gente sempre respeita o diálogo, a gente sempre busca fazer um trabalho pensando na comunidade, no cidadão que será beneficiado com um serviço, com uma demanda, com uma ação. Então, Felipe, eu sempre procurei pautar nessa linha. Inclusive, fiz alguns cursos de mediação, tanto de conflitos, mas de mediação com as instituições públicas e sociais. Então, é nessa linha que a gente tem atuado. Claro, a gente, por ser vereador na cidade de Maceió, tem uma ação mais efetiva dentro das comunidades e dentro dos órgãos do município de Maceió, no qual todos os secretários já conheciam o meu trabalho por eu estar há 2 anos trabalhando na Prefeitura de Maceió. Eu estava ocupando o cargo de assessor de políticas sociais. Então, quem está hoje ocupando algum cargo no município tinha um contato direto comigo na Secretaria Municipal de Governo. Então, isso facilitou muito, tanto a nível do município como do Estado, a gente não tem dificuldade. Ainda falando que é uma questão que o Com a Palavra e o ACTA, de uma forma geral, aborda, e a gente não pode fugir disso, a gente não pode se furtar a ter esse compromisso desse âmbito com a linha ideológica, também com a linha editorial, de uma forma geral. A gente tem tocado aqui a questão de Maceió ser uma capital, e muitos entrevistados atestam isso, uma capital notadamente de perfil conservador. Não à toa que foi, nas 2 últimas eleições presidenciais, elegeu alguém, né, do âmbito de... Não é só extrema direita, não é só direita, é extrema direita, Jair Messias Bolsonaro. Volta a colocar essa questão. Isso daí é um entrave, é algo a ser contornado, ou não chega a ser para atuação de vereador, para atuação de alguém do campo social, inclusive das pastorais sociais da igreja, não chega a ser obstáculo nenhum? Não, Felipe, eu acredito que é natural, né? Como temos no país, temos na capital também aqueles que têm sua ideologia, que têm sua bandeira. Por exemplo, eu tenho na casa pessoas que estão lá numa grande defesa da bandeira da esquerda, da bandeira da direita. Me dou bem com todos eles. E a gente encontra também lá, Felipe, às vezes você vê um posicionamento nas redes sociais, que na realidade, lá dentro, o clima é de harmonia. Hoje, o presidente Galba Neto consegue manter um dos climas mais harmônicos entre os parlamentares na história da Câmara de Vereadores de Maceió. Então, tem os debates, tem os posicionamentos, tem as falas até um pouco mais
incisivas, mas depois estão se conversando, porque é esse o caminho. Mas, de qualquer forma, eu volto a questionar. Existem mesmo duas Maceiós. E aí eu pergunto até para essa pessoa de bagagem social, Fábio Rogério, hoje vereador, mas também para esse acadêmico. Então, nós temos numa cidade, né, que, como você bem falou e a gente presenciou, na última eleição para presidente, ela deu uma votação ao presidente Jair Messias Bolsonaro, a gente sabendo também que na periferia de Maceió, nos bolsões da parte alta da Zona Sul, a gente nas ruas não presenciava essa força toda do presidente, mas a gente encontra uma força muito grande na capital, né? Um partido no qual hoje o PL, o prefeito JHC também faz parte, né? Ele era do PSB, foi para o PL. Então, eu não vejo dificuldade, Felipe, com relação a isso, com relação ao governo, a governar, a exercer o papel do executivo como do legislativo. Eu não vejo, na minha visão, essa dificuldade diante desse cenário. Esse cenário pode ter uma mudança. Esse cenário pode, aos poucos, ter uma transformação, né? Então, a gente vai avaliar isso, acredito, na próxima eleição. Até a próxima eleição majoritária, eu acredito que a gente pode ter uma resposta nas urnas, mas não vejo dificuldade com relação a essa Maceió dividida. E a propósito deste tema, citado pelo nosso convidado, pelo nosso entrevistado, vereador Fábio Rogério, eleições, né? Eleições 2024, eleições municipais. Primeiro, aquela pergunta na chapa, assim como se diz no popular. Fábio Rogério é candidato? Candidatíssimo. Acredito que nós estamos, sim, vivendo o melhor momento, não é? Eu tendo essa oportunidade única de ser vereador por Maceió. No meio político, quando fica numa terceira suplência, não assume nunca. Até o primeiro suplente é difícil. Então, eu estou nessa missão, não é por acaso, é para honrar, com muito trabalho, com muita dedicação, o cargo que eu estou ocupando. Se você me perguntar, Fábio, teve alguma articulação feita por você ou sua equipe para você ocupar esse cargo? Te digo com toda sinceridade, nenhuma articulação. Para mim foi uma grande surpresa. Ou seja, foi, digamos, destino. Isso. Eu estava em Teresina, no Encontro Nacional de Assistência Social, representando Maceió, eu, membro do Conselho Municipal de Assistência, no qual eu tive a oportunidade até de presidir esse conselho aqui nessa gestão. E lá eu recebi essa notícia com uma grande surpresa. Quando eu liguei para as primeiras pessoas em Maceió, o pessoal estava sem acreditar. E aí eu tive que me preparar a equipe. Só para a gente contextualizar como é que foi essa ascensão da condição de suplente a titular do cargo. Eu estava numa terceira suplência e com a reforma administrativa, o prefeito JHC convidou para assumir a Secretaria do Trabalho o vereador Francisco Salles e a Secretaria de Cultura o vereador Kleber Costa. Com isso, Rodolfo Barros, segundo suplente, e Fábio Rogério, terceiro suplente, assume as vagas. Então, eu venho também de uma base do prefeito JHC, fui convidado para o PSB a ser candidato em 2020, a convite dele próprio, e entrei na campanha dele, como também com aquele grupo que elegeu Ciderlane Mendonça, Francisco Salles e o vereador Fábio Costa. Já equacionou essa questão, o que seria mais determinante para uma eleição, vamos torcer para que aconteça. O trabalho social, esse trabalho de governo já exercido, de gestões, de contato, que inevitavelmente tem, estar na base do prefeito JHC ou já estar com um mandato, a despeito de o tempo ser relativamente pouco? O que o senhor acha que vai definir mais um eventual sucesso em 2024 para Fábio Rogério? Então, Felipe, eu venho de uma base muito forte nas pastorais sociais, de um trabalho em saída. Não é um trabalho de uma igreja que está numa sala fechada e lá fica nas suas orações. É uma igreja em saída. Quer dizer o quê? Desde 97,
Desde 1997, a minha atuação, iniciando na paróquia do Divino Espírito Santo e tomando proporção na Arquidiocese de Maceió, foi ao encontro de crianças e adolescentes através da Pastoral de Criança. Foi ao encontro dos idosos através de um trabalho indo à Casa do Pobre, a Luísa de Marilac, ao São Vicente de Paulo. Um trabalho indo para os bolsões de pobreza, de pessoas passando fome a 10 minutos da nossa casa, na Orla Lagunar de Maceió. Eu sempre tive essa atuação indo ao encontro desses. São esses que vão dizer se Fábio Rogério merece ocupar um mandato de vereador por Maceió depois do meu trabalho apresentado durante esses meses que eu estou na Câmara. Eu posso dizer que trabalho não vai faltar. Eu preciso mostrar à sociedade de Maceió o porquê eu pedi um voto de confiança, o porquê eu tive 1.282 votos na última eleição. Votos limpos, votos espontâneos, mas é um voto que custa muito mais do que outros por aí. Eu preciso, Felipe, mostrar o trabalho e pensar num partido, pensar numa coligação em 2024. Hoje já está esse murmurinho, as discussões entre os vereadores, até se continua 25 vereadores, se cresce o número, se desce o número de cadeiras. Eu acho que a gente tem que pensar no 2023. 2024 é a Deus que pertence, mas é também a um trabalho que pode ser visto no próximo ano como consequência o voto das pessoas nas urnas. No entanto, é um assunto sobre o qual o vereador e o com a palavra vão se debruçar, vão querer saber essa questão partidária. Só que no próximo bloco. Você deve lembrar, nosso estado era destaque nacional sobre violência. Alagoas era o estado mais violento do Brasil e Maceió, uma das cidades mais violentas do mundo. Mas com o trabalho sério do governo do estado, isso está mudando. O governo enfrentou o problema da segurança, fortalecendo e integrando a polícia, investindo em tecnologia, fazendo novos concursos e contratando mais policiais, criando a Patrulha Maria da Penha e o Ronda no Bairro, construindo novas penitenciárias, delegacias da mulher e CISPs. Resultado: hoje, a segurança de Alagoas melhorou. Saímos do ranking de estados mais violentos e entramos na lista dos estados mais seguros. Ainda temos muito para avançar, por isso, pode ter certeza, esse trabalho não vai parar. Vamos seguir investindo em segurança e buscando a paz por todo o estado. Governo de Alagoas. Trabalho e coração. Neste Braskem Explica, vamos contar como é feita a manutenção dos imóveis do patrimônio histórico nas áreas de desocupação e monitoramento. Atualmente, 20 imóveis possuem alvará para a realização das obras e metade delas estão em andamento. Profissionais especializados fazem esse trabalho, respeitando as características arquitetônicas da época em que os imóveis foram construídos. Antes do início de cada obra, os imóveis são detalhadamente analisados e os especialistas também definem os planos de escoramento e recuperação das fachadas. Detalhes sobre esses imóveis estão sendo catalogados, junto com registros feitos com escaneamento a laser e informações históricas. Outras ações serão definidas com a participação da sociedade e comunidade acadêmica. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. Último. E a gente volta com este terceiro e último bloco, né? Como a gente sempre costuma incorporar aqui, a gente sempre faz essa interjeiçãozinha quando as entrevistas estão rendendo e, felizmente, aí eu puxo um pouquinho a sardinha a brasa para minha sardinha de apostar em entrevistados cujas entrevistas rendem. Sim, na minha modesta avaliação, e aí a gente sempre coloca, né? Infelizmente está chegando ao fim, mas ainda temos esse bloco. E a propósito disso, alguns assuntos sobre os quais a gente não tocou. E aí eu toco até num assunto um pouco delicado, remetendo o começo da entrevista nossa. O senhor mencionou aí essa questão de vir de comunidades
eclesiásticas de base, de comunidades da Igreja Católica. E aí a questão é essa que eu coloco para ti. A gente vê até no âmbito do Congresso Nacional muitas menções, praticamente em todo noticiário você tem uma menção como essa, a bancada evangélica, né, que tem essa formação, tem o perfil fulano, tem integrantes, defendem suas pautas, aquela coisa, uma bancada. A exemplo do que tem a bancada, sem desmerecer, viu, gente, pelo amor de Deus. A bancada do agro, a bancada disso, daquilo outro, e tem a bancada evangélica, né, que os presidentes, o executivo, tem que atender, em muitas ocasiões, no pedido. A gente não vê, sem também desmerecer, menções a outros segmentos. O senhor acha que há uma falha do segmento que está, de qualquer forma, mais ligado ao vereador Fábio Rogério, segmento católico, dessa presença política? Então, Felipe, cenário nacional, o Congresso tem as fortes bancadas. A bancada evangélica é fortíssima, a do agro é forte, a questão social também muito forte. Em Brasília a gente não tem uma bancada católica, a gente tem uma frente parlamentar católica, no qual um dos que iniciou todo esse trabalho foi o deputado Givaldo Carimbão, no qual eu trabalhei durante 6 anos com ele, fui coordenador da campanha do Carimbão, fui candidato a deputado estadual em 2014 a convite do Carimbão, e eu sempre tive esse sonho de a gente ter uma frente parlamentar católica na Câmara de Vereadores. Sempre no material nosso de campanha eu mencionava lá um dos objetivos, criar a frente parlamentar católica no município de Maceió. E hoje eu vejo alguns parlamentares que estão engajados, né, também nas pautas da família, nas pautas cristãs, a exemplo da vereadora Gabi Ronalça, a exemplo do vereador Leonardo Dias e outros vereadores que também usam aquela tribuna para ser uma voz na defesa da família, na defesa dos valores cristãos, trazendo pautas relacionadas ao aborto, à legalização das drogas. Eu penso em a gente criar essa frente. Tive também uma conversa com o vereador Pastor Oliveira, da gente, se não for criar uma frente católica, mas uma frente que venha contemplar católicos e evangélicos da casa. Isso, claro, indo para um diálogo, não indo para um radicalismo, indo para uma frente ou uma comissão que possa escutar o outro lado. Eu sempre, Felipe, busquei escutar o outro lado. Eu tenho uma relação muito boa com todos os segmentos, com todos os movimentos sociais. Inclusive, quando vim para cá, tinha recebido o representante do Movimento Nacional da População de Rua, o Rafael Machado, no qual veio me trazer um certificado diante do trabalho relevante que a gente vem desenvolvendo há 10 anos nessa área social. Então, a gente vai sempre pautar pelo diálogo, mas buscar, sim, enquanto parlamentar cristão católico, a defesa da família, a defesa das pautas cristãs. Eu estou hoje aqui porque comecei em 97 um trabalho que me despertou o desejo de ir ao encontro daqueles que mais precisam, não ficar acomodado numa sala de igreja. E depois veio a formação acadêmica na Universidade Federal de Alagoas. Aí veio a formação de fato para exercer um cargo no Legislativo, um cargo no Executivo, um cargo nas demandas sociais. Tive a oportunidade de ser conselheiro tutelar, de ser membro do Conselho da Pessoa Idosa, do Comitê Intersetorial da População de Rua e presidente do Conselho Municipal de Assistência. Então, a gente tem que dar uma resposta de trabalho nas pautas sociais. Uma outra questão que terá que ser equacionada, a despeito de a gente estar puxando essa data que o senhor quer deixar lá para 2024, sim, mas aí a gente tem que fazer o papel também, né, nessa coisa do entrevistador, é o âmbito partidário efetivamente. Hoje o senhor integra o PSB, que já foi o partido do prefeito, JHC, mas é da bancada do prefeito, que é do outro extremo, aliás, está no outro extremo, porque foi do PSB, está no PL. Como é que está esse trânsito para o vereador? Como é que está essa situação? Em especial, porque agora o PSB é um partido ligado ao governo do Estado, oposição diametralmente oposta ao
ao chefe, ao governo do município? Iniciei, Felipe, minha trajetória política em 2014. Antes tinha iniciado uma trajetória política partidária, não candidato, mas tinha trabalhado nas campanhas de Tereza Nelma, de Cátia Borne, de Ronaldo Lessa, de Carimbão. Então, iniciei no PSB, de Lobão também, militando junto conosco. Isso na década de 90. Aí vem em 2014 a oportunidade de ser candidato pela primeira vez pelo PROS, a convite do Carimbão. Depois, em 2016, fui candidato pelo PV, onde tive 2.445 votos. Na de estadual, a gente teve 3.040 votos na de estadual. Então, 2.445 votos limpos. Isso dá uma esperança da gente um dia poder ocupar um cargo no Legislativo. E assim fui candidato em 2020. A convite do prefeito JHC, fazer parte, retornar para o PSB. Uma eleição extremamente difícil. 600 candidatos na cidade. O meu eleitor, Felipe, indo ao meu encontro dizendo: eu não tenho como levar a minha mãe para votar em você. Ela não quer sair de casa, está com medo da Covid. Eu não tenho como ir, Fábio, votar em você dessa vez. Não estamos seguros para sair de casa na eleição. Mas tive 1.282 votos, o que me deu a oportunidade de ser o terceiro suplente. Hoje estou no PSB, não temos nem conversa por parte ainda do PSB, nem do partido do prefeito JHC, do PL. Felipe, eu hoje estou com o prefeito JHC, eu hoje estou ocupando esse cargo diante da reforma que ele fez, me possibilitou ser vereador por Maceió. Eu hoje também estou muito tranquilo e seguro que o meu voto no prefeito JHC valeu a pena, porque eu estou vendo trabalho, eu estou vendo compromisso. Claro, tem muita coisa para avançar, tem muita coisa para ampliar, mas tem sido um prefeito que tem trabalhado pela cidade de Maceió. Mas em 2024 a gente vai ter uma conversa no qual eu vou me abrir para o diálogo e eu vou também entender qual é o partido que vai me dar condição de ser vereador por Maceió. Ninguém é menino, Felipe. Hoje, temos a nossa ideologia, mas todos os vereadores de Maceió que vão concorrer ao cargo vão buscar o partido que lhe dê condição de disputar. Eu não tenho mais a expectativa de ser escada, nem ser ponte para ninguém. Eu quero ser vereador por Maceió. Eu quero ser porque eu vejo que nós podemos, com esse cargo, ajudar a transformar a vida de muitas pessoas. Então, vou trabalhar para isso e vou buscar, dentro do diálogo, o partido que me dê condições de voltar àquela Casa Legislativa em 2024. Uma pergunta também que tenho feito a outros entrevistados, que da mesma forma como eu falei em relação àquele outro assunto, a gente não tem obstáculo nenhum, temor nenhum de repetir perguntas quando são pertinentes, sim, que fiz tanto para aliados quanto para opositores. Para aliados, para atestar ou não isso, para opositores até como uma certa, muita gente tomou como uma certa provocação. JHC está virtualmente eleito? Não, eleição a gente não pode antecipar. Eleição não se ganha antecipando, com antecedência. É claro que ele tem feito um bom mandato, ele tem crescido muito nas ruas. O prefeito JHC, além de trabalho... Se me permite a interrupção, certo, que é tradição desse programa aqui, o entrevistador, certo, uma hora interrompeu o entrevistado. Mas os elementos com os quais contrapõe o vereador. As projeções em pesquisa de opinião são muito significativas. Outros partidos, o outro partido que seria, qual? O MDB, como já atestou um entrevistado aqui, o pesquisador, o professor Marcelo Bastos, não tem tradição na capital, tem no restante do estado, mas não tem na capital. Não há outro partido, sem desmerecer também um partido, uma sigla muito importante, recentemente PSDB, não está com essa projeção, ou seja, vários fatores positivos. Fora uma outra questão que eu sempre coloco também, coloquei para a secretária dele, o Instagram. Felipe, ele é bom de rede social, mas ele é muito bom de rua. Quando o prefeito vai para uma comunidade,
É incrível a força que ele tem. Eu não lembro, dentro dos políticos que a gente conhece, no nosso cenário estadual, com tanto carisma com criança, com jovem, com idoso, com todo o público. E ele tem um trabalho. Ele tem dado uma resposta em algumas pastas que tem transformado realidades em algumas comunidades de Maceió. E acredito que daqui para o final do mandato, ele vai conseguir entregar algumas obras que vai transformar vidas. Eu hoje vejo o prefeito JHC o grande vitorioso da eleição. Eu não gosto de antecipar, porque nós temos em Maceió e no estado de Alagoas muitas surpresas de figuras que, um ano antes da eleição, se a gente se encontrasse no shopping, não sabia quem era. E virou prefeito, e virou governador, e virou senador. Faz parte da política. Na modesta condição de jornalista com 30 e poucos anos de profissão, exato, de atuação, e aqui faço uma menção especial a alguém que integra a equipe do vereador, por quem tenho uma gratidão imensa, um saudoso amigo meu que me ensinou e deu oportunidades muito significativas, o saudoso jornalista Ari Cipolla, com esse período de 30 anos de profissão. Eu já vi, no âmbito estadual, o senhor falou aí de alguns dias, né? Eu já vi na véspera. Alguém virtualmente eleito e no dia não estava. Exatamente. Então, eu acredito que o prefeito e sua equipe não vai entrar nesse clima de já ganhou. Ele vai ter que trabalhar e mostrar para a população de Maceió por que a reeleição. Então, eu acredito que ele consegue a reeleição pelo trabalho e também pela disponibilidade de estar nas ruas, de estar visitando as comunidades, de estar presente. Quantas ordens de serviço ultimamente a gente tem participado, ordem de serviço e entrega também de equipamentos revitalizados, reformados. Eu tenho visto com bons olhos, então, a atuação do prefeito JHC. Acredito que o governo, através do MDB, vai apresentar 2, 3 nomes para competir. Acredito que vai ser formado essa linha, não um outro candidato para disputar com o prefeito. Deve apresentar aí 2, 3 nomes para essa disputa. E aí a população de Maceió que vai fazer a sua avaliação. Vereador por Maceió, com este mandato, e já anunciado aqui no Com a Palavra, pré-candidato à reeleição, cientista social também, Fábio Rogério, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Felipe. Foi uma honra, né, conceder essa entrevista ao Felipe Farias, que eu sempre acompanhei na televisão, na rede social, um dos grandes quadros do jornalismo do nosso estado de Alagoas. Foi uma honra, uma alegria, e aqui eu quero agradecer ao Portal Acta, agradecer a todos que estão nos acompanhando ou irão nos acompanhar, e dizer para você, cidadão, cidadã maceiense, nós estamos ocupando um mandato e irei exercer esse mandato com muito trabalho, com muito compromisso social, em defesa da criança e do adolescente, em defesa da pessoa idosa. Estamos no ano da pessoa idosa, 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, em defesa do social e da cultura, que também foi uma pauta sempre presente na minha trajetória de vida. Contem com o vereador Fábio Rogério, exercendo o dever, o papel de legislar e de trabalhar pela população de Maceió. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado e lisonjeado pelas palavras. E a gente vai ficando por aqui. Esperamos ter dirimido tuas dúvidas, aí ajudado aí mais uma definição. E como você sabe, né, a gente sempre deixa algum ou, eventualmente, mais de um para refletir até a próxima edição. O primeiro, a despeito de a gente ter falado com uma liderança que vem do meio católico, de um integrante do segmento evangélico, uma liderança dos Estados Unidos da década de 1960. O que mais me atemoriza não é a agressividade dos maus, não, mas o silêncio dos bons. Reverendo Martin Luther King. E para concluir mesmo a questão, quando bem executada, quando bem exercida, quando feita com respeito, a política pode, sim,
ser a salvação. Anônimo. Até.